Olá pessoal, vamos então falar agora da parte de controle financeiro do projeto, ok? O projeto SHS ele conta com uma planilha para auxiliar nessa questão do controle financeiro do empreendimento. Essa planilha ela é composta de duas guias. Nós temos a guia resumo do movimento financeiro, que é uma guia de planilha que vai oferecer os principais pontos, né, que são os resultados aí do controle financeiro. E nós temos a planilha de lançamentos, ok? E fluxo de caixa mensal, que é a planilha onde o usuário vai fazer o lançamento das despesas, das receitas do empreendimento e as condições de pagamento para que os resultados possam ser expressados na planilha de resumo, ok? Então vamos explorar um pouco a planilha de lançamentos. Planilha de lançamentos, nós temos a primeira coluna, que é a coluna de data. Então, nessa coluna, o usuário vai preencher a data onde aquela movimentação financeira aconteceu. Por exemplo, vamos supor que tenha sido comprado um determinado material num certo fornecedor nesse dia. Então, ele vai colocar aqui na data do dia tal, vai preencher na segunda coluna quem foi o fornecedor, ou, no caso, o doador que fez aquela movimentação. Normalmente os doadores eles entram na parte de receitas do projeto, né, de entradas do projeto. E os fornecedores eles estão associados às saídas do projeto, uma compra de material, ou o pagamento de uma mão de obra, né, ou seja, uma despesa. Tá? Da terceira coluna em diante, a gente já tem os lançamentos propriamente ditos, dos valores correspondentes àquela movimentação financeira, e o tipo de movimentação financeira. Por exemplo, se é uma saída, eu tenho que marcar com X, por exemplo, qual é o tipo de saída que aconteceu. Se for uma entrada, eu marco com X aqui na parte de entradas. Tá? Em cada mês, você faz esse tipo de lançamentos. Em relação às saídas, os tipos de saída, a gente tem aqui uma saída que pode ser uma saída geral, por exemplo, uma saída correspondente à compra de um material de limpeza ou compra de uma resma de papel, material de apoio, né, para a obra. Temos aqui outro tipo de saída que é a mão de obra contratada. Por exemplo, se você fez um pagamento a um empreiteiro ou a um profissional contratado, esse lançamento dessa despesa seria aqui na mão de obra contratada. Temos também a possibilidade de uma saída do tipo material de obra. Então, caso tenha havido uma compra de um material num fornecedor, a gente marcaria com X aqui, né? E também podemos ter como saída despesas relacionadas a impostos e taxas, ok? Esses tipos de saídas, eles são importantes porque ajudam o usuário a organizar melhor e conhecer melhor o total de cada tipo de despesa que ele está tendo, ok? Vamos fazer aqui um exemplo em relação ao lançamento parcelado de um material. Por exemplo, vamos supor que numa determinada data eu tenha comprado o material de um fornecedor 1 e esse material tenha custado R$1.000 e vai ser pago em duas vezes. Uma primeira parcela no mês 1 e uma segunda parcela no mês 2, tá? De R$500 cada uma. Então, como é que eu lançaria esses R$1.000? No mês 1, o valor a ser lançado seria de R$500, e no mês 2 o valor a ser lançado é de R$500 também. Okay? Os próximos meses eles não teriam lançamentos correspondentes a essa despesa. Se você comprou um material e pagou num único mês, por exemplo, pagou à vista o material, então você não precisa lançar ele em vários meses, basta você lançar no primeiro mês, por exemplo. Okay? E assim você vai procedendo para cada tipo de movimentação financeira que foi realizada. Vamos supor que numa determinada data você tenha recebido um dinheiro de um doador. Okay? Vamos supor que você tenha recebido R$5.000, por exemplo. Então, numa determinada data que você vai preencher aqui, vai preencher ao lado aqui o nome do doador e naquele mês que você recebeu a doação, vai colocar o valor da doação, por exemplo, R$5.000, e vai colocar o X aqui na coluna de entradas do mês onde você recebeu aquela doação, por exemplo, do mês 1. Tá? Então, esse conjunto de informações é o que vai permitir o cálculo das quantidades resumidas
que vão estar representadas na outra planilha, que é a planilha de resumo do movimento financeiro. Ok? Vamos então agora explorar um pouco a planilha de resumo do movimento financeiro. Pessoal, essa planilha ela traz informações bastante importantes para quem controla o projeto do ponto de vista financeiro. Tá? Na primeira coluna, nós temos os meses da obra. Ok? O empreendimento do projeto Solução Habitacional Simples foi idealizado para acontecer em até 24 meses. É essa a nossa ideia, né, quando concebemos o projeto originalmente. Tá? Então, nós programamos aqui essa planilha para um total de 24 meses, por exemplo. Mas pode ser que seu empreendimento dure menos. Não acreditamos que vai durar mais do que isso para a quantidade de casas estipuladas de 100 casas, que são os módulos de 100 casas. Tá? Naturalmente, caso a quantidade de casas ultrapasse a quantidade de 100, o ideal é que você trabalhe com diversas equipes, cada equipe com 100 casas, que esse trabalho ocorra em paralelo. Okay? Então, na verdade, cada planilha dessa serviria para uma equipe. Tá? Então, em relação às saídas, por exemplo, aqui no mês 1, nós temos o subtotal de saídas do tipo geral no valor de R$500, por exemplo. As saídas subtotalizadas, com despesas do tipo mão de obra contratada, também estão aqui referenciadas nessa planilha, por exemplo, R$2.000. As saídas do tipo material de obra também estão expressas aqui nessa planilha, no mês 1, assim como os impostos e taxas, tá certo? E o total mensal desses gastos. Tá? Então, essa parte aqui que corresponde às saídas dos meses, né, elas permitem a pessoa ter uma ideia do que foi gasto por mês em cada conta. Se você descer um pouco mais na planilha, você vai ver aqui que tem o total de cada saída. Então você vai ter, para aquele instante, né, da obra, até agora quanto você gastou com despesas gerais, com mão de obra contratada, material de obra, impostos e taxas. Tá legal? Bom, em relação às entradas é a mesma coisa. A coluna de entradas, que é a coluna G, ela subtotaliza todos os lançamentos que foram feitos nas planilhas anteriores para aqueles meses. Bom, prosseguindo, a gente tem aqui as colunas de saídas acumuladas. O que são as saídas acumuladas? As saídas acumuladas por mês, ou seja, a ideia é ter, na medida em que passam os meses, o quanto de saídas estão registradas até aqueles meses de obra. Tá? Essas outras colunas, a gente tem as saídas acumuladas e as entradas acumuladas. As saídas acumuladas são os gastos efetivamente realizados até aquele determinado mês, tá certo? Observa que os valores são sempre crescentes, ou seja, as saídas acumuladas de um determinado mês, elas são as saídas daquele mês, mais o que já estava acumulado nos meses anteriores. Aqui você também tem, na sequência, as entradas acumuladas, que possuem o mesmo raciocínio. Então, elas vão acumulando as entradas na medida em que passam os meses. Okay? A próxima coluna é a coluna de saídas programadas. O que seriam saídas programadas, pessoal? São aquelas saídas que estão programadas para além daquele mês, certo? Então elas não foram realizadas. As saídas, na medida em que você faz uma compra de um material parcelado, uma parte do valor você pode ter pago naquele mês, e ele entraria em saídas acumuladas, e uma outra parte que seria paga ainda nos meses subsequentes, elas entrariam aqui em saídas programadas. Tá? Então isso é uma forma de tentar entender o grau de endividamento, vamos dizer, que o empreendimento assumiu, certo? A próxima coluna é a coluna de saldo em conta. O que significa essa coluna de saldo em conta, pessoal? Basicamente é o dinheiro esperado que tenha na sua conta, no banco, por exemplo, tá? Na conta do empreendimento. Então esse saldo em conta, ele considera as entradas realizadas menos as saídas realizadas, tá certo? E na próxima coluna, que corresponde a saldo disponível, aí já é levado em consideração aquelas despesas programadas também, ou seja, é uma ideia do grau de endividamento do empreendimento.
Então, por exemplo, no nosso caso aqui, o nosso saldo em conta está no valor de R$ 8.000. Então, em princípio, a conta estaria no azul, tá certo? Porém, o saldo disponível do nosso exemplo está negativo em 39 mil. Ou seja, existe já uma série de despesas comprometidas, possivelmente com materiais que seriam pagos a prazo, e eles estão fazendo com que o saldo disponível, né, que é o saldo de mais longo prazo, esteja um saldo negativo, revelando aí um endividamento do empreendimento, tá certo? Então, essas duas colunas de saldo servem para mostrar a situação atual da conta e a situação que, apesar de você ter dinheiro em conta, revela a posição do seu fluxo de caixa no mais longo prazo, ou seja, o grau de endividamento do seu empreendimento, ok? Bom, pessoal, espero que tenha contribuído com essa explicação da planilha de controle financeiro do empreendimento e o próximo passo é explorar melhor essas planilhas. A gente recomenda que antes de iniciar um empreendimento, que todas as planilhas sejam testadas ao máximo e a equipe se familiarize ao máximo com essas planilhas para poder obter um melhor desempenho ao longo da obra, ok? Agradeço a atenção de todos e até a próxima.